A janela de transferências promete ser ruim para o técnico Roger Machado agora no mês de agosto. E 2 titulares do treinador podem estar deixando o Beira-Rio. Eu estou falando de Bustos e de Vitão. Mas para a gente entender os pormenores das negociações, eu conversei com colegas na Argentina e também na Espanha, para a gente entender tudo o que está acontecendo nos bastidores. Mas Ricardo Matias é abraçado pela nova comissão técnica e o garoto, promessa da base, pode ser melhorado ou aperfeiçoado pelo novo treinador. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, bom final de semana para todo mundo, um ótimo sábado, aproveita que esse sábado vai estar espetacular, calorzinho, um sol, fica com a tua família, com quem tu gosta, aproveita para dar uma volta, uma caminhada, uma espairecida na cabeça, para encarar o Internacional nesse domingo contra o Palmeiras, né, 17 horas no estádio Beira-Rio. Espero inclusive que o final de semana teu e da tua família acabe lá no Gigantão da Zona Sul, beleza? Tu tá curtindo aqui, ó, dá uma olhada nessa camisa básica aqui, ó, da Espírito Santo, barbada, né, confortável, gostosa de vestir. Tu sabe onde é que tu encontra ela? Na Arcadame Store, ali em Gravataí, tá? Tu pode pegar e encontrar as melhores marcas masculinas na Arcadame. Enzo Milano, Calvin Klein, Hangar 33, Espírito Santo, velho, tem muita, mas muita oferta para ti. Vai lá, fala com o Carlos, fala com o Vini, diz que tu veio do Ernest, do canal do Ernest, que eles vão te atender da melhor maneira, vão te dar um descontinho e tu vai ser muito, mas muito mimado lá na Arcadame, beleza? Faz isso e aproveita para pegar e melhorar o teu visual, tranquilo? Gente, deixa eu falar pra vocês o seguinte, ó, até botei nas minhas redes, nos meus stories, tá? Voltou a caneta da sereia, e agora aqui, ó, peguei um caderno da Mini, da Natália e da Marina, pra gente pegar e anotar aqui as coisas pra falar do Internacional, tá? O treino das 10 horas deve definir o time, praticamente confirmar o time, aquele que a gente vem tratando nos últimos dias aqui, com o Rocher, o Bustos, Vitão, o Gabriel Mercado ou o Robert Renan, o Bernabé, Bruno Henrique com o Rômulo, Gabriel Carvalho e o Wesley, e lá na frente o Rafael Borré com o Ener Valencia. Pode mudar alguma coisa? Tudo depende das negociações que a gente vai falar um pouquinho mais da frente do vídeo, tá? Primeiro eu quero dizer para ti que o Ricardo Matias, ele vai passar por um processo de abraço, vamos dizer assim, da nova comissão técnica. Vocês lembram que eu já trouxe aqui no conteúdo de que na época do Kudê, o Kudê não gostava, por exemplo, da movimentação dele sem a bola, que ele não corria, que ele não se empenhava e tudo mais, né? E que ele era meio visto como meio perna, né? Porque, tem destaque na base e tal, e é normal isso acontecer. O Roger, ele chamou o Ricardo Matias e vai botar o guri para trabalhar e treinar com o profissional sob o olho do próprio Roger, da comissão técnica do Roger e também do Paulo Paixão. Por que isso? Primeiro, para aperfeiçoar alguns fundamentos, melhorar algumas questões que ainda têm de ser melhoradas. Esse é o primeiro ponto. 2, conversar com o guri para passar uma tranquilidade e dizer para ele o seguinte, cara, tu não é o Ronaldo Nazário, mas daqui a pouco tu tem um futuro muito promissor que tu pode estar jogando fora, a partir de coisas que tu faça fora do treinamento, ou que tu não faça no treinamento, aquele olho no olho, sabe, para tu pegar e botar o guri no lugar dele também, que às vezes é o que falta, né, pra galera da base, alguém para pegar e dar aquela mexida, aquela chacoalhada na cabeça. E aí, claro, né, iniciar todo um processo de entendimento que ele ainda ele tem futuro no futebol, ele pode renovar com o Internacional com tranquilidade, que ele vai ter chances no futebol profissional. Mas
cumprindo etapas, sem pular nada. Então, eu acho muito importante essa informação de que o Roger vai pegar para ele o Ricardo Matias. E não só o Ricardo, né? Já pegou o Iago Noal também agora e o Inter renovou o contrato. Tem o Gabriel Carvalho, o Gustavo Prado, outros meninos da base que ele foi dar uma olhada agora no jogo contra o Ceará, também lá na Morada dos Quero-Queros. Enfim, o Roger tem um histórico de olhar para a categoria de base. Isso é muito bom também para o Internacional. Na questão do Bustos e do Vitão, agora a gente vai falar sobre isso, tá? O Bustos é o seguinte, eu estava conversando com o Uriel Huguet, que é um jornalista argentino, um cara que sabe muito do cenário sul-americano, e a gente estava entendendo os pormenores de uma possibilidade do Bustos no River Plate, e até conversando com algumas pessoas próximas do Bustos lá na Argentina. Por exemplo, a gente falou com o staff do jogador, o Nazareno Marcogliese é o agente dele. E aí, o pedido do Galhardo é para o Bustos ir jogar no River Plate. O Galhardo está de volta, né, depois do Demichelis ser demitido. E aí, o Galhardo sempre gostou do Bustos, segundo o Uriel. E fala-se na boca pequena também lá no Monumental de Nunes, de que o River, não conseguindo o Gonçalo Montiel, que é campeão do mundo pela Argentina, né? Ele, na verdade, ele pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra, mas ele está emprestado para o Sevilha. Esse seria o plano A do River e do Galhardo. Mas como essa negociação ela é praticamente impossível, já estão dando o Bustos como a alternativa para a direção do Clube do Plata, tá? E aí o seguinte, nesse domingo agora vai um interino ainda treinar o River Plate. O Galhardo começa na segunda-feira a trabalhar. E o Inter tem aquela negociação com o Bustos para ampliar 3 anos de contrato, botou um valor a mais ainda no salário dele, o Bustos pediu esse valor que o Inter deu mais X, e aí tá parado para ampliar 3 anos de contrato. Só que tem uma questão importante. O Lucas Colar descobriu a cláusula de renovação automática. Se o Bustos jogar 60% dos jogos na temporada, isso lá em dezembro, por exemplo, o Inter fez 50 jogos. Se o Bustos jogou em 30, ele renova automaticamente, de fevereiro de 2025 até dezembro de 2025. Fica mais esse ano inteiro de contrato. Então, aí para assinar pré-contrato, para sair a coisa, só no meio do ano que vem. Mas o Inter, para negociar o Bustos, 5 milhões de dólares, aí estão aceitos. Se o River for lá e botar 5 milhões de dólares, o Inter pega e libera o Bustos. 5 milhões de dólares hoje daria 28,6 milhões de reais. Então seriam quase 29 milhões de reais entrando para os cofres do clube, fazendo, claro, nessa negociação aí entre o clube argentino e o lateral argentino. Lembrando que o Bustos hoje tem 28 anos, né? E claro, tem também propostas ou sondagens do exterior, da Europa principalmente, né? E é um sonho dele jogar lá, tá? Na questão do Vitão, aqui também a gente teve que conversar com várias pessoas para entender o que está acontecendo. E aí tem as informações que são de um lado, de outro e tal. O Vene Casagrande ontem é uma sumidade, um monstro, né, da informação. Ele disse que a negociação entre o Inter e o Betis está praticamente sacramentada, com 8 milhões de euros entrando na parada. Esses 8 milhões de euros, segundo o Vene, viriam direto para o Inter. Isso daria 49 milhões de reais. E o Inter ainda ficaria com 20% dos direitos econômicos do jogador para uma venda futura. Eu não tenho esses valores, eu tenho esses valores de uma forma divergente. Por exemplo, eu tenho que o Inter vai vender 60% dos 80 que tem por 6 milhões de euros, isso daria algo em torno de 38 milhões de reais, e ficaria com mais 20% ainda.
Ou seja, o Inter que tem 80 venderia 60 e ficaria com 20. Para como o Johnny. A gente botou isso ontem nos conteúdos, dá uma olhada aqui em cima, né? E poderia ganhar uma bolada depois numa venda futura lá na Europa. Tá? Então, 6 milhões de euros por 60%. O Lucas também tem outros colegas aqui de Porto Alegre, né? Ou aqui do Rio Grande do Sul também tem esse valor, tá? Esse número aqui. Mas a Revista Colorada, ontem à noite, o pessoal da Revista Colorada colocou que o clube da Espanha, o Real Betis, né, que é o que estão negociando com o Vitão, estaria repatriando o Luiz Felipe, de 27 anos, zagueiro brasileiro, também com naturalidade italiana, que está jogando no Al Ittihad, da Arábia Saudita. Ele não se adaptou lá e gostaria de voltar para a Espanha. E aí, então, o Vitão, cairia a negociação para, então, o Luiz Felipe voltar ao Betis. Daí eu conversei com o Carlos Freitas, que é um amigão meu também, repórter lá da Espanha, que cobre também o Real Betis, e ele não sabe nada da questão Luiz Felipe. Mas, ao mesmo tempo, a Revista Colorada deixa claro que falou com o staff do Vitão. E o staff do Vitão que falou sobre o Luiz Felipe. Então, assim, cara, eu tenho certeza que nas próximas horas ou nos próximos dias, enfim, até porque o Inter está envolto com a questão Palmeiras, vai haver alguma atualização. E aí eu vou trazer para vocês aqui no canal, certamente, tá? Velho, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E não te esquece também que a KTO.com, ela tá te esperando lá para tu dar uma brincada. Vai lá, te registra, usa o cupom Ernest e garante 20% de bônus do teu primeiro depósito, valeu? E aí, não te esquece também que além de ser o site em que a diversão acontece, é para maiores de 18 anos, valeu? Forte abraço, tchau!